19 de outubro, Provérbios 19. Renovando a mente com Provérbios. Versículo 1. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Não adianta você conseguir riquezas por meio da perversidade, por meio do engano, por meio da trapaça, por meio da tolice de imaginar que cometendo crimes, trapaças e enganos, você vai conseguir ir muito longe. Você pode obter vantagens momentâneas, mas logo que você for descoberto, você vai destruir a sua reputação e você vai acabar desonrado, envergonhado e humilhado. Tenha paciência. Você acabou de abrir o seu negócio agora. Você acabou de começar nessa empresa. Seja honesto, seja sincero, porque sendo sincero e honesto, mesmo estando atualmente em pobreza, trabalhando e se dedicando, você vai alcançar as riquezas e os seus projetos, sempre sendo diligente. Você vai conseguir. Basta que você siga o conselho de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, que nos diz: lança o teu pão sobre muitas águas, e depois de muitos dias o acharás. Lançar o pão significa lançar a sua capacidade de trabalho. O pão fala aquilo que nós comemos. Nós comemos a partir do nosso trabalho. Então lança o teu pão, lança as formas de você alcançar riquezas sobre muitas direções. Ore ao Senhor e peça que Ele dê orientação para que você desenvolva habilidades, para que você consiga realizar mais de uma habilidade e mais de uma atividade, para que você tenha mais de uma fonte de riquezas e que você seja honesto em todas elas. Vamos lembrar que Eclesiastes 11:1 fala: lança o teu pão sobre muitas águas, ou seja, em muitas direções, e depois de muitos dias o acharás. Fala a respeito da necessidade da paciência. Então você precisa lançar o teu pão sobre muitas águas e ser sincero. Veja o que o versículo 1 diz: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade. Não importa que hoje você não tenha todos os recursos que você gostaria ou que você esperava ter. Importa que você cresça de maneira honesta, andando sempre na sua sinceridade. É melhor você esperar e estar atualmente numa situação que não é a esperada, mas que você dorme com a cabeça tranquila na sua sinceridade. Não tenha inveja daquela pessoa que prospera muito rapidamente, mas enganando as outras pessoas, do que o perverso de lábios e tolo. Porque logo aquele que furta, rouba, engana e trapaceia, ele vai cair, porque Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Cedo ou tarde, o perverso de lábios, aquele que engana os outros e aquele que é tolo, que obtém riquezas por meio da trapaça, ele cairá. Seja sincero e busque riquezas de maneira honesta, seguindo o conselho de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Lance as suas habilidades em muitas áreas. Procure ver
quais são as capacidades que você tem, o que você pode desenvolver. E se você não consegue perceber, faça uma oração. Diga: Senhor, eu peço que o Senhor me mostre para onde eu posso lançar o meu pão, para onde eu posso lançar a minha força de trabalho. Me mostra várias direções para que eu possa fazê-las todas e obter prosperidade e crescimento, e que esse crescimento seja do Senhor sobre a minha vida. Peça ao Senhor, porque o Senhor dará resposta, porque Ele sempre responde a todos aqueles que falam com Ele. Jeremias, capítulo 33, verso 3 diz: Clama a mim. Se você clamar a Deus, Ele continua: e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe, que você não conhece. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, nos dizem: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são melhores do que os vossos caminhos. Nós já meditamos em Provérbios, no capítulo 16, e aqui nós vimos no versículo 3. Veja aqui na tela, Provérbios 16, 3. Confia, vamos ler o 1, o 2 e o 3. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Você prepara no seu coração, mas é Deus que dá a resposta final, autorizando ou não. Verso 2: Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Muitas vezes você pensa que está indo pelo caminho certo, mas o Senhor pesa o que motiva você a fazer isso. E é Ele que vai mostrar a você que a sua motivação está certa ou errada e te abrir o entendimento para que você siga no caminho certo. E o versículo 3: Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Tem um outro texto que diz assim: Confia ao Senhor os teus planos e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então prepare os seus caminhos em Deus. Peça pela resposta da boca de Deus. Pegue os seus caminhos e coloque nas mãos de Deus. E confia ao Senhor as tuas obras, os teus planos, e Deus estabelecerá os teus pensamentos. Voltando para Provérbios 19, no versículo 2, assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. O versículo 2, ele traz um complemento ao versículo 1. O 1 fala que é melhor você ser pobre e andar na sua sinceridade. O que o versículo 1 está dizendo é: seja próspero, seja enriqueça, mas com paciência. É melhor andar na sua sinceridade e crescer passo a passo do que você apressar para obter riquezas sendo perverso de lábios e tolo. Então, o versículo primeiro está falando sobre a necessidade da sinceridade e da paciência. E o versículo 2, ele reforça a ideia da paciência. Veja que ele diz: assim também, ou seja, assim como é necessário andar em sinceridade, que é o que ele fala no versículo 1, assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com seus pés peca. Aquele que se apressa em obter a riqueza e usa perversidade de lábios e age como um tolo, ele peca. Pecar significa errar o alvo. Aquele que foge da sinceridade, que é falada no versículo 1, é alguém que está com a alma sem conhecimento, que é o que está escrito no versículo 2. Quem age sendo mentiroso, trapaceiro e foge da honestidade, da correção e da sinceridade, pensando que pode enriquecer assim, está com a alma sem conhecimento. Porque o conhecimento de Deus fala que você deve
crescer com sinceridade, com paciência, fazendo todos os dias 1% melhor e distribuindo o seu pão sobre muitas direções, tendo confiança de que Deus tem os caminhos melhores, os pensamentos mais altos, como nós falamos em Isaías 55, 8 e 9, e que Ele é aquele em quem você deve colocar os seus planos, como diz Provérbios 16, 3, para que Ele estabeleça os teus pensamentos e você tenha pensamentos com conhecimento de Deus. Por isso você precisa alimentar a sua alma buscando conhecimento diariamente. E é por isso que nós lemos Provérbios todos os dias, todos os meses, os 31 capítulos de Provérbios, porque meditando nisso, podemos enriquecer nas nossas decisões. Podemos tomar a decisão certa e prosperar em Deus. Verso 3: A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Olha o que o versículo 3 nos diz. Estultícia significa tolice. A tolice do homem perverterá o seu caminho. Quando o homem é tolo, ele desvia o caminho do lugar certo. O fato de alguém ser tolo, de agir com estultícia, com tolice, vai fazer com que o homem tropece, vai fazer com que ele erre o caminho, mas o seu coração se irará contra o Senhor. É isso que acontece com muitas pessoas. A pessoa não clama a Deus, como Jeremias 33, 3, ela não busca os planos do Senhor, como diz Provérbios 16, 3, ela não pede os pensamentos do Senhor que são mais altos e nem os caminhos do Senhor que são melhores, ela tropeça na sua tolice e aí o coração dela fica com raiva contra o Senhor, fica com ira contra Deus. E a pessoa tropeça porque fez as coisas pelo seu próprio coração, pela sua própria tolice, mas a raiva, a ira é contra Deus. Porque Deus não me abençoa, porque Deus não está comigo, porque Deus ajuda o outro, o meu vizinho, o meu parente, mas ele não me ajuda. Não é que o Senhor não te ajuda, é que você está agindo com a sua tolice. Você está fazendo as coisas pela sua própria vontade. Você não está pedindo a direção do Senhor. E como você está agindo sem conhecimento, como diz o verso 2, assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. Porque quando a alma fica sem conhecimento, a pessoa se apressa com os seus pés, ela erra e depois que ela age, como diz o versículo 3, na sua estultícia, na sua tolice, ela se volta contra o Senhor. Deus não tem culpa de nada. O coração dele é bom para com aqueles que confiam nele. Como diz Provérbios 16, 3, confia os teus planos, os teus caminhos ao Senhor, e ele estabelecerá os teus pensamentos. Você tem aguardado em Deus ou você tem tomado as suas decisões, batido a cabeça e depois ficado com raiva e com ira contra o Senhor? Versículo 4: As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Esse versículo 4 nos fala que ter riquezas é algo bom. Quando você tem riquezas, você tem vários amigos, porque você tem riquezas não se referem apenas a dinheiro. Conhecimento são riquezas. A sua inteligência também é riqueza. As suas habilidades, o dom de servir bem as pessoas naquilo que você sabe fazer bem, também são riquezas. Então, riquezas, ter um coração bondoso, ser amável, ser uma pessoa que não entra em contendas, mas uma pessoa que tem a riqueza da palavra. Tudo isso traz muitos amigos. E o texto está dizendo para nós que devemos investir em sermos pessoas ricas, pessoas que cuidam da vida espiritual. Acorde mais cedo, fale com Deus, clame por sabedoria, leia a palavra e procure enriquecer
na sua vida espiritual. Procure riquezas na sua saúde. Cuide do seu corpo físico para que você tenha conhecimentos a respeito do que você come, quando come. Cuide também de uma atividade física, porque isso é saúde. Isso também é riqueza. Cuidar do seu corpo físico e ter uma boa saúde, um bom fortalecimento da sua estrutura, dos seus ossos, daquilo que você come. Beba mais água, corte refrigerantes e bebidas açucaradas para que você escape de futuras doenças como diabetes que podem afetar a sua circulação e também o funcionamento da sua circulação, porque ter saúde em idade avançada também é uma riqueza. Você ter independência para que você faça suas atividades é uma riqueza também. Imagine, a falta de saúde é uma pobreza, porque você vai ficar dependendo das pessoas para te carregarem de um lado para o outro. Não falo a respeito de pessoas que sofrem acidentes, que passam por situações inesperadas, mas falo sobre riquezas de cuidar da sua saúde naquilo que você pode, que está no seu campo de responsabilidade. Então, as riquezas granjeiam muitos amigos. Também fala sobre o que nós falamos no começo: lance o teu pão sobre muitas águas, e depois de muitos dias você vai achá-lo. Invista no desenvolvimento de várias habilidades e em ter várias fontes de riqueza, para que você sempre tenha riquezas e seja alguém que cresce. Riquezas fala de prosperidade, prosperidade fala de crescimento. Quando você está sempre buscando conhecimento, crescendo, você tem sobre o que falar. Você passa a ser uma pessoa interessante. E somos nós que somos responsáveis por sermos pobres ou sermos pessoas interessantes que têm valores e riquezas que podem ajudar e servir ao próximo. É interessante que aquele que é egoísta e que só busca o seu próprio interesse acaba ficando pobre, acaba ficando sem valor. Mas aquele que observa o princípio do serviço, que é o de servir as pessoas, é aquele que prospera. Perceba, aquele que procura fazer o melhor produto para atender o maior número de pessoas com qualidade é aquele que vende mais. Ele vai ter riqueza. Aquele que lê mais livros tem mais conhecimento para poder conversar com mais pessoas. E as pessoas gostam de ouvir essa pessoa porque ela tem muitos conhecimentos. Então as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre, aquele que não tem relacionamento com Deus, não tem o que falar. Não lê livros, não tem ideias para compartilhar. Não cuida da sua saúde. Vive doente, fazendo com que as pessoas precisem cuidar dela. E as pessoas, muitas delas, acabam reclamando e dizendo: ninguém da minha família cuida de mim. Você precisa começar a cuidar de você. Existe também a riqueza emocional. Aquele que não cuida das suas emoções, carrega ódio, raiva e não perdoa, é alguém que está agindo como pobre. Se você não perdoa o próximo, você fica cheio de rancor e mágoa e você fica com doenças. Então, ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. Não é que o amigo deixa o pobre porque ele está pobre. Estar pobre é uma condição provisória. Você pode estar pobre agora, mas você pode reverter essa pobreza começando a fazer as coisas certas para alcançar riquezas e começar a ter muitos amigos. Versículo 5. A falsa testemunha não ficará inocente e o que profere mentiras não escapará. A mentira tem perna curta, logo descobrem que você está mentindo. Fuja da mentira. Versículo 6. Muitos suplicam a face do príncipe e cada um é amigo daquele que dá presentes. Príncipe
nos fala de filhos de reis. Deus é o Rei dos Reis e nós somos príncipes quando somos filhos de Deus. Filhos obedecem aos pais. Se obedecemos os mandamentos de Deus, temos riquezas, como nosso Deus que é o nosso Rei. Então, sendo príncipes e tendo riquezas que vêm de Deus, muitos virão até nós, querendo conversar conosco, querendo ouvir o nosso conselho, querendo receber alguma coisa que nós temos porque nos tornamos príncipes. E cada um é amigo daquele que dá presentes. O versículo 6, na segunda parte, nos fala que o presente abre caminho. Já lemos isso aqui em Provérbios 17. Vamos aqui, Provérbios 17, versículo 8. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Quando você dá um presente para alguém, aquele presente fica no olho da pessoa como se fosse uma joia, como se fosse uma pedra preciosa. Ela sempre vai recordar de você, porque você deu aquele presente para ela. E você abre o caminho para a amizade com alguém quando você dá um presente bem intencionado para a pessoa. Voltando para Provérbios 19, aqui no versículo 6, cada um é amigo daquele que dá presentes. O presente é algo bom, desde que você não dê com vontade de subornar, porque aquele que suborna, dá um presente para corromper alguém, está agindo com a mentira. E, repetindo o verso de Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você ceifar presentes com o propósito de corrupção e suborno, você receberá o castigo. Verso 7: todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Veja que o versículo 7 está dizendo: até os irmãos de quem fica na condição de pobreza, de quem fica como vítima, o aborrecem. Quando você tem vários irmãos, todos aqueles que são irmãos daquele que prospera dizem: esse foi o abençoado, esse nunca deu trabalho. Agora, aquele que se entrega para a pobreza sempre vai ouvir: esse só deu trabalho, esse sempre se fez de vítima de tudo, esse nunca foi diligente, sempre foi preguiçoso, nunca fez o que deveria fazer, sempre se colocou num estado emocional de eu não posso, eu sou fraco, eu não consigo. É você que se faz rico e é você que se faz pobre. Você precisa hoje arregaçar as mangas e dizer: eu vou sair desse estado de pobreza, de miséria, de vitimismo, de dizer que o mundo não me favorece e vou começar a despertar mais cedo e firmar o meu relacionamento e compromisso com Deus, em primeiro lugar, porque Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. O que Provérbios 19 está nos falando é que nós não teremos amigos mesmo, porque se nós não nos tornamos interessantes, se nós não honramos a nossa própria vida, se nós não entendemos que Deus é Rei dos Reis e que nós somos príncipes e que somos responsáveis por cuidar das nossas tarefas, nós ficaremos desolados, sem ninguém. Porque até os príncipes na vida real precisam cumprir seus compromissos. Vá até os filhos que são príncipes na Inglaterra. Eles têm uma agenda lotada. Eles precisam treinar, precisam aprender,
várias coisas como cuidar de etiqueta, como receber outras autoridades, como falar outros idiomas, como visitar outras nações, como tratar a respeito das questões econômicas, a respeito das questões políticas, a respeito de esportes, para que possam falar a respeito de todos os assuntos e possam estar com o conhecimento necessário para serem governantes. Eles precisam estar prontos para assumir o reinado. No caso de o rei ou a rainha virem a falecer. Então, muitas pessoas dizem: essa pessoa tem uma vida de príncipe, não tem que fazer nada. Príncipes trabalham e estudam bastante para poderem ocupar essa posição. Assim também, nós precisamos trabalhar e estudar bastante e honrar bastante ao Rei dos Reis para que sejamos prósperos. Se formos pobres, o versículo 7, todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. Quando você precisa de alguém e você vai ser um pedinte, me ajude, me dê as coisas. As pessoas vão correr, elas vão fugir. Porque nós somos responsáveis pela vida que levamos. Nós precisamos nos levantar todos os dias e arregaçar as mangas e realizar aquilo que nos cabe fazer. Versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Veja que quando nós temos o entendimento das nossas responsabilidades e quando nós fazemos o que precisamos fazer, nós estamos amando a nossa alma, estamos cuidando de nós mesmos. E o que conserva a inteligência achará o bem. Não adianta ler o texto da palavra, ouvir e não conservar. É necessário conservar e praticar, porque quando você pratica, você acha o bem. E quando ele fala, o que conserva a inteligência achará o bem. A inteligência, ela é um dos pontos da sabedoria que exige esforço. Quando nós meditamos em Provérbios 9, nós falamos a respeito dos 7 pilares da sabedoria. Os 7 pilares da sabedoria são instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência. Então nós dissemos que nós somos responsáveis por buscar instrução. Segundo, buscar pessoas que são conselheiros, buscar conselhos com pessoas mais experientes que nós e que já têm os resultados favoráveis e que nós esperamos, porque elas conhecem o caminho de como conquistar e chegar até lá. 3. Nós temos que ter conhecimento, buscar informações. 4. Nós temos que usar a nossa inteligência. Inteligência fala de fazer o esforço para que o conhecimento, para que a instrução, os conselhos e o conhecimento que você está adquirindo penetrem no seu coração e no seu pensamento. A inteligência, ela faz parte da sabedoria no sentido de que nós precisamos repetir as instruções, os conselhos e os conhecimentos que nós estamos adquirindo até que o nosso coração e a nossa mente seja inteligente. Quando nós temos inteligência, nós vamos para o entendimento. Quando você guarda a informação, você consegue aplicar no seu dia a dia. E quando você vai aplicando, você vê, realmente dá resultado. Toda a instrução, os conselhos e os conhecimentos que eu adquiri e que eu usei a inteligência para guardar no meu coração, dá certo. Você chega no entendimento. Quando você tem entendimento, você vai para o discernimento, que é o 6º campo da sabedoria. Você discerne bem tudo. Discernir significa ver com clareza o que tem que ser feito. E quem vê com clareza o que tem que ser feito, tem discernimento, acaba tendo prudência,
que é o sétimo pilar da sabedoria. A prudência é a capacidade de realizar a escolha certa para cada momento da vida. Sabemos que temos muitas situações na vida que nós precisamos de prudência. Um exemplo de prudência é se você cruza ou não um sinal amarelo quando você está dirigindo seu carro. No sinal amarelo você pode parar ou prosseguir. Tudo vai depender da distância em que você está do sinal. Assim também a prudência vai trazer a sabedoria para que você tome a decisão melhor para cada fase da sua vida. Versículo 9. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Mais uma vez, fuja da mentira. Está repetindo o versículo 5, que fala aqui sobre a falsa testemunha. 10. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. Tem um outro versículo que fala que ao tolo não fica bem a honra. Não fica bem que o tolo tenha honra e tenha um prazer, e o servo dominar sobre os príncipes é algo absurdo. Quem é o servo? O servo é o tolo. O tolo não tem conhecimento para dominar sobre os príncipes. Os príncipes são aqueles que se esforçaram para chegar onde estão. Versículo 11. O entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Versículo 11 está falando que quem tem entendimento não entra com raiva nem com ódio de ninguém. Quem tem entendimento foge da cólera. Quem tem entendimento tem paciência e foge, desvia das pessoas que provocam raiva, ira e contenda. Fuja de ira, raiva e contenda. A sua glória, a glória do homem sábio, é passar sobre a transgressão. O entendimento do homem sábio é ignorar ofensas e prosseguir, e não se envolver em conflito nenhum. Porque o tempo que você se envolve no conflito é o tempo que você está perdendo de prosperar. Versículo 12. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Se você está numa empresa, num trabalho, honre o seu superior. Se ele ficar indignado, o texto fala a indignação do rei é como o bramido do filho do leão. Ou seja, o rei é aquele que governa, aquele que lidera. Seja alguém que respeita os seus superiores, porque daí você vai receber o orvalho sobre a erva, que significa o quê? A benevolência da pessoa, que é o teu chefe, o teu líder, o seu superior, e também devemos respeitar a Deus, que é o Rei dos Reis. Tem pessoas que não respeitam Deus, desobedecem e tropeçam. Recebem o bramido do filho do leão, porque Deus ele tem duas faces. A face da graça e da sua bondade, mas ele é o leão da tribo de Judá. Ele também honra o cumprimento da palavra dele. 13. Grande miséria para o pai, o filho insensato e um gotejar contínuo às contenções da mulher. Aqui fala de duas situações. O filho insensato e a mulher que fica irritando o seu marido. Então, seja um filho sábio, não seja uma mulher chata e que fica inquietando seu marido. Leia Provérbios 31, veja ali dos versículos 10 ao versículo 31 as qualidades de uma mulher virtuosa, para que você seja uma boa esposa. E esse versículo também fala sobre o homem. Não seja um marido chato e que também perturba a sua esposa. Leia os textos de 1 Timóteo, capítulo 3, que fala a respeito das qualidades de um homem que se coloca como um bispo, se coloca como alguém a serviço do reino. Sendo um homem com aquelas características que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 3, você poderá ser um bom marido. 14. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Se você está em fase de namoro ou de noivado, busque orientação de Deus e o conhecimento da palavra para escolher uma esposa. Porque o seu pai pode te dar uma casa e pode te dar a fazenda que corresponde à riqueza, mas os conselhos do Senhor é que vão fazer você escolher uma mulher que é prudente,
Tem homens que procuram mulheres no mundo que se vestem com roupas muito decotadas e abertas, depois recebem uma traição e não sabem de onde a traição veio. A traição veio porque você escolheu uma mulher de acordo com o seu gosto, de acordo com os seus olhos, e isso fez com que você tropeçasse. Escolha uma mulher que é serva do Senhor, que teme ao Senhor, porque assim você receberá a mulher prudente. Verso 15: A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Fuja da preguiça, não engane ninguém, porque isso vai fazer com que você caia na desgraça. 16. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Se você guarda os mandamentos, você é sábio. Se você despreza os caminhos do Senhor, você está sendo tolo e encaminhando-se para a morte. 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Esse texto nos fala sobre termos bondade. Repete o texto de Provérbios, capítulo 11, versículo 24, que nos fala, indo aqui em Provérbios 11, 24, Provérbios 11, versículo 24, ou melhor, versículo 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Aquele que, se você tiver generosidade, você vai prosperar. Tem um outro texto, uma outra versão que fala assim: a alma generosa prosperará, e o que atende também será atendido. Ou seja, aquele que atende ao pobre também vai ser lembrado por Deus. Voltando para Provérbios 19, aqui no versículo 18: Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Castigue o seu filho, discipline-o, mas seja moderado. Você não é um carrasco, você é pai, você é mãe. 19. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. O versículo 19 nos fala que aquele que fica irado tem que sofrer as consequências da sua ira, para que ele aprenda a parar de ser uma pessoa que contende por nada. Seja uma pessoa que foge disso. 20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Você tem que ouvir o conselho a partir de hoje e tomar uma decisão de todos os dias buscar instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência. Porque se você não alimentar a sua alma em buscar esses 7 pilares da sabedoria, quando você for mais velho, você vai sofrer consequências em razão de não ter conhecimento, de não ouvir o conselho. Receba a correção, para que você seja sábio nos teus últimos dias. Cuide da sua saúde a partir de hoje, cuide do seu conhecimento, em crescer no conhecimento a partir de hoje. Invista em você, no seu crescimento. Você só tem a ganhar. Vai ganhar bom relacionamento com Deus, vai ter muitos amigos, vai ter prosperidade e vai ser um homem feliz, uma mulher feliz, um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. Vai também encontrar um bom marido, uma boa esposa, porque você seguindo nos mandamentos e nos conselhos do Senhor, você vai saber o que fazer para não perder o seu casamento e para escolher a pessoa correta para o seu relacionamento. 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Deus é que dá a palavra final. 22. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O versículo 22 está dizendo que todo homem deseja o seu próprio bem. Todo homem é assim, toda pessoa é assim. Ela vê o que é melhor para ela. Agora, o pobre é melhor do que o mentiroso. Ele está dizendo: todo mundo busca o seu bem, mas tem pessoas que, quando estão buscando o seu bem, se entregam para a mentira e para o engano do próximo. Então, aquele que é normal que todo mundo queira receber o seu próprio bem, mas que você faça isso sem ser mentiroso, porque o pobre é melhor do que o mentiroso. É melhor que você perca alguma coisa que você poderia ganhar do outro mentindo
né? É melhor você não ganhar do que você usar a mentira para ganhar. O versículo está dizendo isso. É normal todo mundo querer se dar bem, mas não faça algo para que você se dê bem usando a mentira. Prefira não ganhar. Tipo, é melhor eu ficar pobre nessa situação e não ganhar esse negócio agora, porque não está certo eu enganar o próximo para ter esse bem a meu favor. Respeite o próximo. Às vezes o outro não sabe o que você sabe. E algumas pessoas falam: vou aproveitar-me que essa pessoa não sabe e vou lograr uma vantagem em cima dela. Não faça isso. 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O versículo 23 fala que se você respeita a Deus acima de tudo, você vai ser encaminhado para a vida. Quem tem o temor ao Senhor, o respeito a Deus por tudo, ficará satisfeito. Como eu falei quando comentei aqui o versículo 21, né? Eu falei aqui no versículo 20: se você ouvir os conselhos de Deus, você vai ser sábio nos seus últimos dias, você vai ser bem-sucedido em tudo. Se você respeitar a Deus, buscar riqueza espiritual, riqueza no cuidado com a saúde, riqueza em buscar conhecimento, se você honrar a Deus, você vai ser encaminhado para a vida. E quem tem o temor ao Senhor vai ficar satisfeito e não o visitará mal nenhum. Não tem como errar no casamento, na escolha da pessoa certa, no trabalho, na riqueza, nos amigos, quando você tem o temor ao Senhor. Versículo 24: o preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se de a levar a boca. Mais um versículo sobre a preguiça, o 25. Fere o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao sábio e aprenderá conhecimento. Versículo 25 nos fala que o sábio sempre aprende. O tolo, o zombador, ele só aprende quando ele é castigado. Ele tem que ser ferido. Muitas pessoas apanham, apanham e apanham, são feridas pela vida o tempo todo em razão de serem escarnecedoras, zombarem da própria vida e nunca aprendem. Seja sábio, aceite o conhecimento. 26. O que aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Honre os seus pais, eles querem o seu bem. Se você não tem pais que são bons para você, honre-os mesmo assim. Diga para eles: Deus ama vocês, Deus vai salvar vocês e eu desejo que vocês sejam salvos e vou orar por vocês. Se você não tem o seu pai e sua mãe um exemplo, procure um pastor, um líder, uma pessoa em quem você possa se inspirar para que você seja bem-sucedido. No livro Pai Rico, Pai Pobre, nós vemos que o Robert Kiyosaki fala que o pai dele não era rico, mas o pai do amigo dele, Mike, era um homem rico. E ele disse, ele colocou o título do livro, Pai Rico e Pai Pobre, porque o pai dele, biológico, era pobre, mas o pai do amigo dele era o homem rico. Ele tomou o pai do Mike como alguém em quem ele se inspirou para alcançar riquezas. E ele se deu muito bem em se inspirar no pai do amigo dele. Então, às vezes, você não tem um bom pai e uma boa mãe, que não são bons exemplos, mas você pode tomar pais dos seus amigos, um tio, um avô, um pastor, um líder, uma pessoa que você conhece, que é inspiração e que você pode ler a biografia da pessoa e dizer: eu vou seguir esse caminho. Para os que gostam de futebol, Cristiano Ronaldo conta que o pai dele era um homem que se embriagava o tempo todo. Ele se tornou um grande esportista e ele fala: sempre bebo água, sempre bebo água. E ele foge de todo tipo de alimento que não é saudável. Um homem que está aí, destacado no esporte, e que era filho de um homem embriagado, e que dá o exemplo de que não é desculpa de alguém viver uma vida miserável dizendo: meu pai era assim, por isso eu sou assim. 27. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. Versículo 27 fala assim: pare de ser tolo, pare de se desviar do caminho da instrução, ouça a instrução.
e busque o conhecimento. Pare de sofrer, de seguir o caminho errado. 28. A testemunha de Belial escarnece do juízo e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Testemunha de Belial, Belial é um nome do diabo. Então a testemunha que segue os caminhos do diabo zomba, brinca com a justiça. E a boca dos ímpios engole a iniquidade. Os ímpios enchem a boca, eles comem o pecado do erro, do engano, da trapaça. O versículo 28 está nos dizendo: se você conhece uma pessoa que é mentirosa, fuja dela, porque essa pessoa se alimenta da mentira. E vai chegar uma hora que ela vai mentir a seu respeito, para te prejudicar, porque quem é mentiroso age sempre assim. E 29. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Deus tem aqui no versículo 20, no versículo 23, que o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. Esse é o caminho que Deus tem para todos, o caminho do bem, o caminho do temor ao Senhor. Mas, 29, estão preparados os juízos para os escarnecedores. Os que zombam do temor ao Senhor já estão preparados para receber os devidos castigos da vida e os sofrimentos em razão das suas próprias decisões, e receberão os açoites nas suas costas por serem tolos.